Ezequiel. Visões proibidas do trono celestial. A ruptura entre o céu e a terra. Ezequiel não era apenas um profeta. Era um escolhido, um homem comum, até o dia em que os céus se rasgaram diante dele. Foi na margem do rio Quebar, em plena Babilônia. Exilado, oprimido, longe do templo, mas perto demais de algo que olhos humanos não deveriam ver. Ele viu um redemoinho vindo do norte, viu nuvens de fogo, viu criaturas com 4 rostos, viu rodas flamejantes que giravam dentro de outras rodas. Era uma máquina celestial? Um trono vivo? Um portal? O que Ezequiel testemunhou não era apenas uma visão. Era uma quebra na realidade, um rasgo no véu, um acesso temporário aos domínios que foram ocultados desde os dias de Enoque. E no topo de tudo, um trono. E sobre ele, algo semelhante a um homem. Mas não era um homem. Era o reflexo da glória de Deus. Essa manifestação não foi simbólica. Foi literal. O livro de Ezequiel descreve seres chamados querubins que não se parecem com os anjos de filmes e pinturas. Eles são entidades de poder absoluto. Rostos de leão, boi, águia e homem. Pés reluzentes. Asas que cobrem seus corpos. Rodas cheias de olhos. Eles não se movem por vontade própria. Seguem o Espírito. Estão ligados ao trono de Deus como extensões vivas da glória divina. Mas esse trono não era apenas para exibição. Era móvel. Era guerreiro. Era como se o próprio Deus estivesse vindo para uma guerra cósmica. E Ezequiel foi escolhido para ver isso, porque ele deveria alertar, deveria escrever e, sobretudo, deveria lembrar ao povo que as forças invisíveis que nos cercam são muito mais reais do que podemos suportar. Mas por que mostrar isso a um homem? Por que entregar a um profeta exilado visões que pertenceriam ao fim dos tempos? Talvez porque a Babilônia não era apenas um lugar de cativeiro físico, mas espiritual. Os mesmos deuses antigos, os mesmos espíritos que ensinaram feitiçarias nos dias de Enoque, estavam vivos na religião babilônica. Ídolos que falavam, estátuas que eram possuídas, sacerdotes que invocavam entidades antigas. E então, como resposta, Deus revelou a Ezequiel quem realmente está no controle. Um trono que se move, um fogo que consome, seres que não dormem, e uma glória que nenhum império pode conter. Ezequiel viu. Ele caiu com o rosto em terra, porque quem vê jamais volta a ser o mesmo. Em outro momento, o próprio Espírito leva Ezequiel para dentro do templo de Jerusalém. Mas ele não vê apenas sacerdotes. Ele vê abominações, mulheres chorando por Tamuz, homens com incenso diante de ídolos, seres que rastejam pelas paredes. E um anjo anota, com tinta, os nomes dos justos. Outros recebem ordens. Matem todos, velhos, jovens, crianças, mulheres. Mas não toquem nos que têm o selo. Soa familiar? É o mesmo selo do Apocalipse. A mesma divisão entre os marcados e os condenados. A visão é clara. O templo havia sido corrompido. A presença de Deus estava saindo. Ezequiel vê a glória se levantar, passar pelas portas e sumir. Deus se afastava, porque os homens o haviam rejeitado. E a consequência seria brutal, espiritual e irreversível. Mas as visões não param. Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, um lugar de morte, esquecimento, silêncio. Mas ali, Deus pergunta: Filho do homem, podem estes ossos viver? E diante do silêncio da razão, a fé responde: Tu o sabes, Senhor. E então, os ossos se juntam, os tendões aparecem, a carne se forma, mas ainda não há vida. E só quando o sopro do Espírito vem dos 4 ventos, os mortos se levantam como um exército. Essa não é só uma metáfora da restauração de Israel. É uma profecia do fim. É o eco da ressurreição. É a lembrança de que, mesmo nas cinzas, Deus pode reconstruir, porque há batalhas que não são travadas com espadas, mas com palavras, e há vitórias que só vêm depois da ruína total.
Ezequiel escreve, mas escreve com dor, porque ele vê o que está por vir. Ele vê Gog e Magog, vê nações se movendo contra o povo de Deus, vê terremotos, vê fogo vindo dos céus, vê bestas, vê a terra se abrindo e vê, por fim, um novo templo. Mas esse templo não tem medidas comuns, suas proporções são sobrenaturais, suas descrições lembram mais um organismo vivo do que uma construção. Ali, a glória retorna. Ali, a água flui. Ali, a cura é liberada. Ezequiel está vendo o que João veria séculos depois. Está vendo o céu invadindo a terra, um novo Éden, um novo começo, um lugar onde não haverá mais choro, nem dor, nem escuridão. Mas antes disso, virá o fogo, e os que não estiverem selados não suportarão. Muitos estudiosos afirmam que o livro de Ezequiel é uma ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos céus. Mas há quem diga que seu conteúdo vai além da revelação, que há trechos perdidos, que há capítulos arrancados, que existia um apêndice com visões que não foram registradas no cânon. Segundo fontes antigas, Ezequiel também teria tido encontros com os mesmos seres que falaram com Enoque. Ele teria sido levado às regiões dos caídos, teria ouvido nomes antigos, teria registrado códigos numéricos sobre os tempos do fim. Alguns desses fragmentos aparecem em manuscritos gnósticos encontrados no Egito. Eles falam de batalhas invisíveis, de seres que se disfarçam entre os homens, de vigilantes que ainda influenciam governos e religiões. É ficção? Ou é o que foi escondido para não enlouquecer os fracos? O mais assustador é perceber que muitas das visões de Ezequiel estão acontecendo agora. Guerras, falsos profetas, doenças, desastres climáticos, um mundo cada vez mais parecido com a Babilônia. E enquanto isso, milhões continuam cegos, dormindo, vivendo como se a eternidade fosse um mito. Mas Ezequiel viu e escreveu, porque o aviso foi dado: o sangue dos que não forem alertados será cobrado de ti. Esse é o peso de uma revelação. Ela exige responsabilidade e exige resposta. O mesmo trono que Ezequiel viu continua se movendo. A mesma glória ainda está viva. E o mesmo Espírito ainda sopra onde quer. O tempo está acabando. E quem não ouvir agora, ouvirá tarde demais. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar. Inscreva-se no canal, ative o sino e comente. Eu quero ver a glória. No próximo vídeo, vamos desvendar um dos personagens mais ocultos da Bíblia, Melquisedeque. Quem era ele? Um sacerdote? Um anjo? Ou algo além da compreensão humana? Se prepare, porque o mistério está só começando.